Olá, agora 11 horas e 56 minutinhos. O Jornal Anhanguera está no ar e vai te mostrar que a polícia divulgou ontem à tarde as imagens do crime que chocou Itumbiara. As imagens mostram o momento em que um segurança atira e mata o porteiro de um condomínio. Eles trabalhavam juntos. O segurança está foragido. E veja também na edição de hoje. Foi enterrado no final da manhã, pai e filho mortos a tiros dentro de casa ontem em Itumbiara. Obras na ponte da BR-153, na divisa de Goiás com Minas Gerais, deixa trânsito lento na rodovia. Intolerância ao glúten, mudanças na alimentação são essenciais para manter a saúde. Tudo isso e muito mais, agora no J1. Bom dia, 11 horas e 57 minutinhos e a gente começa esta edição do J1 falando do caso do porteiro que foi morto pelo colega de trabalho. O crime foi no fim de semana num condomínio de luxo em Itumbiara. Ontem, a polícia divulgou as imagens do crime. A polícia divulgou a imagem do crime. A cena é forte. O porteiro Guilherme Alves Pereira aparece se aproximando da entrada do condomínio. Ele tinha ido até o carro e na volta foi abordado pelo segurança que sacou a arma. Guilherme levantou os braços e virou de costas. Foi nesse momento que o Wallace Gomes de Lima atirou contra a vítima. Em seguida, ele ainda fez outros 2 disparos. Cerca de 2 minutos depois, o autor saiu andando do condomínio. Agora o delegado analisa as imagens das outras câmeras do condomínio. Ele quer saber se os seguranças que também estavam no local poderiam ter agido para tentar impedir o crime. Se os outros seguranças testemunharam tão somente o pós-factum ou se eles estavam presentes na cena do crime ali também, dependendo do caso ali, vão poder responder aí pelo resultado. Afinal de contas, eles eram seguranças por profissão, armados, assim como o autor, tinham os recursos do mesmo tamanho do que o autor utilizou, então poderiam sim ter pelo menos esboçado uma reação na tentativa de evitar esse resultado. De acordo com a família, Guilherme já tinha sido ameaçado pelo segurança e pedido à empresa para mudar de horário. A gente não sabe ao certo como que era esse desentendimento. A gente sabe sim que o supervisor dele e a equipe que trabalhava com ele já tinha ciência de que os dois não se davam muito bem. A gente acredita que por troca de plantão e tudo mais não houve uma preocupação maior quanto a esse desentendimento de 2 pessoas e que uma ainda trabalha com arma, né? A polícia continua fazendo buscas para encontrar o segurança que matou o porteiro num condomínio residencial em Itumbiara. As imagens do crime foram divulgadas e chocam pela frieza e crueldade. A polícia ainda faz buscas na tentativa de encontrar o segurança. O advogado de defesa dele já procurou a delegacia. Ficou do doutor voltar à delegacia já acompanhado do Wallace. A Polícia Civil então aguarda, ao mesmo tempo que faz diligências também no sentido de capturá-lo, mas há essa possibilidade sim da apresentação do Wallace aqui na sede do 2º DP. O advogado citado na reportagem disse que procurou a polícia, mas que ainda não foi contratado para defender o segurança. A empresa de segurança lamentou a morte do porteiro e disse que está tomando todas as providências para ajudar a família do porteiro. E agora a gente continua falando da violência em Itumbiara. Pelo menos 2 tentativas de homicídios foram registradas nas últimas 24 horas aqui na cidade. Uma das vítimas é uma jovem. Vamos conversar com o repórter Mário Scondiuzzi, que tem as informações. Mário, a situação está preocupante aqui na cidade, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, primeira edição. Pois é, mais 2 tentativas de homicídio aí, como você disse, num curto espaço de tempo. Essa ocorrência da jovem foi ali no bairro Jardim Leonor. A polícia foi chamada para atender essa jovem que estava com um ferimento de faca na região ali das costas. Ao chegar lá, a jovem relatou que o autor da facada seria um ex-namorado dela, um adolescente de 17 anos. A polícia ainda fez algumas buscas no local, foi até a casa do adolescente, mas ele não foi encontrado. A arma usada no crime foi recolhida pela polícia e encaminhada para a delegacia.
A jovem foi levada até a unidade de pronto atendimento, recebeu atendimento médico, passou por um exame de corpo de delito e foi orientada a procurar a delegacia da mulher para registrar essa ocorrência. E a outra ocorrência de tentativa de homicídio registrada ontem à noite foi na Avenida Equador, no bairro Marolina. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa chamou a viatura até lá porque duas mulheres estavam brigando na rua. Quando a polícia chegou, encontrou a autora Paloma Oliveira Silva com um chucho, que é tipo uma faca artesanal, que estava aí na briga com a vítima Larissa Aparecida dos Santos Sintra. As duas tinham ferimentos pelo corpo, elas foram levadas até a UPA para atendimento médico, para o exame de corpo de delito e em seguida a polícia levou a autora Paloma Oliveira Silva até a delegacia e ela deve responder então pelo crime de tentativa de homicídio. Paulo. Mário, obrigado aí por suas informações. Você ainda volta nessa edição comigo, tá? Muito obrigado, realmente a situação aí está preocupante, gente. Muita violência num curto espaço de tempo, né? E a gente segue falando de violência, só que agora, de um caso que aconteceu em Jataí, no sudoeste do estado, em que um motorista foi morto dentro de um motel. 3 adolescentes confessaram o crime. Agora eles vão aguardar vagas em centros de internações. Familiares e amigos do motorista Deiner Lima Costa fizeram uma manifestação em frente à delegacia de Jataí. Eles foram recebidos pelo delegado responsável pelas investigações e pediram justiça. Nós estamos indignados, nós não temos palavra para descrever a dor que a família está sentindo, os irmãos estão sentindo, a filha dele, pequenininha, está sentindo. O motorista foi encontrado com ferimentos na cabeça e na perna depois de ser agredido pelos menores dentro de um motel. Ele foi encaminhado para um hospital de Goiânia, mas não resistiu e morreu. O crime foi descoberto depois que funcionários do motel tentaram impedir que os adolescentes saíssem do local com o carro da vítima. Nós já entramos em contato com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, as medidas estão sendo tomadas com a maior celeridade para que esse caso seja solucionado, seja resolvido e esses adolescentes sejam internados no mais curto prazo possível para dar essa resposta que a família tanto espera. Os menores já foram ouvidos pelo juiz da Vara da Infância e Juventude e confessaram o crime. Os adolescentes devem ficar na delegacia da Polícia Civil aqui de Jataí até que as vagas no Centro de Internação para Menores Infratores em Goiânia sejam liberadas. O prazo é de até 5 dias. Considerando que se trata de um ato infracional muito grave, normalmente Goiânia tem liberado vagas nesses casos. Principalmente quando se trata de adolescentes do sexo feminino, a vaga praticamente é certa. E os motoristas, mudando de assunto, os motoristas que vão passar hoje pela ponte da BR-153, na divisa de Goiás com Minas Gerais, aqui em Tumbiara, precisam ter atenção redobrada. É que a concessionária que administra a BR-153 está fazendo um reparo na estrutura. Essas imagens foram feitas nessa manhã pela nossa equipe. Os operários da companhia estão fazendo aí o reparo na estrutura. A obra começou durante a manhã e a previsão é de que o serviço termine aí às 5 da tarde. Por conta da obra, o trânsito foi bloqueado e a passagem de veículos está sendo feita em meia pista, ou seja, no sistema sigue-pare, pare-sigue, né? Há uma pequena fila nos 2 sentidos da pista, portanto, atenção redobrada, porque o trânsito só vai ser totalmente liberado no final do dia. E assim, você pode enviar para a gente, agora quero a sua participação, os comentários sobre as reportagens que a gente está exibindo aqui pelo nosso WhatsApp, o 984436666, porque eu quero a sua participação aqui, a gente vai ler ao vivo a sua sugestão, a sua opinião aqui sobre as reportagens que nós estamos exibindo, está certo? Intervalo, na volta vamos mostrar que um médico que atendia num cais de Goiânia foi preso em flagrante. Ele é suspeito de importunação sexual contra paciente. 12h e 6 minutinhos, é num instante só. Meio-dia e 9 minutinhos, o Jornal Anhanguera de volta para te contar que um médico que atendia num cais de Goiânia foi preso em flagrante. Ele é suspeito de importunação sexual contra uma paciente.
A vítima tinha procurado um cais aqui de Goiânia com suspeita de infecção de garganta. Ela foi recebida pelo médico num consultório que começou a fazer algumas perguntas. A paciente considerou essas perguntas íntimas, inapropriadas, mas mesmo assim prosseguiu com a consulta. Em determinado momento teria havido um contato, um toque do corpo do médico com o da paciente. E aí ela deixou o consultório, fez uma reclamação na direção do cais, que teria orientado que ela ligasse para o 0800 da prefeitura para pedir uma nova consulta com outro médico. Mas ela ficou insatisfeita, chamou a polícia e aí todos vieram aqui para a delegacia da mulher. O médico foi interrogado, a delegada disse que ficou configurado o crime de importunação sexual quando ocorre ato libidinoso sem o consentimento da vítima. O médico foi preso em flagrante. Pela situação que foi descrita pela vítima, que houve excesso, não condizia o toque acontecido com a queixa apresentada. Eu confrontei as versões, entendi que nesse caso estaria presente o que é necessário para decretar uma prisão em flagrante. Lamentável, né? A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que repudia qualquer atitude que ofenda a dignidade da pessoa e esclarece que assim que soube do fato, afastou o médico. A Secretaria disse ainda que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos e que está à disposição para contribuir com as investigações. Rodou a vinheta, você já sabe, é a hora da sua participação aqui no Jornal Anhanguera. E a gente começa o QVT desta terça-feira com a bronca do Wagner sobre um vazamento no Jardim Europa, aqui em Itumbiara. A gente mostrou esse caso na semana passada, mas o problema voltou. Boa noite, meu nome é Wagner. Eu estou aqui na rua 90, no bairro Jardim Europa. E aqui vocês podem ver esse aqui, ó, é o mesmo vídeo que eu mandei esses dias. Tá vendo? Fora a fora, isso não é terra. Isso aqui são fezes. Deu um entupimento aqui e a Saneago arrumou uma vez, mas voltou tudo de novo. E a gente entrou em contato e até o momento não resolveu. Aqui tá um fedor insuportável. Fedendo, mas fedendo mesmo. Que situação, hein? Lamentável. Sinal de que o serviço não foi bem feito, né? Que se tivesse sido, não teria voltado a acontecer aí o problema. A nossa produção pediu uma resposta para a Saneago, que informou que um novo reparo foi feito na rede durante essa manhã. Os técnicos da Saneago encontraram uma grande quantidade de brita na tubulação. Isso estava impedindo a passagem do esgoto. A empresa pediu que os moradores não joguem esse tipo de material na rede. Bom, tomara que tenha sido resolvido então com essa manutenção feita aí, digamos assim, né? E seguindo em frente com o QVT, o alerta agora é sobre um poste que está caindo. Isso mesmo, um poste está quebrado e pode cair a qualquer momento. Imagina o risco, hein? Essa foto foi enviada pelo Jairo Humberto. Um veículo, segundo ele, teria batido no poste, mas a substituição não foi feita. Repare que o poste está sendo sustentado pela fiação que está totalmente esticada aí. Um risco para quem passa pelo local. Imagina se essa fiação aí também arrebenta, hein? O problema é na Avenida Edson Rodrigues Rocha, uma das mais movimentadas do bairro Cidade Jardim, aqui em Itumbiara. Procuramos aí uma resposta, né? A assessoria de imprensa da Enel informou que o poste já foi substituído. Então eu peço aí para o nosso telespectador, se realmente foi feito esse reparo, manda para a gente mostrar aqui, porque o perigo aí está visível, né? Vamos ver os destaques do Globo Esporte de hoje? Vamos ver aqui no telão como é que tá. Fala aí, pessoal, no Globo Esporte dessa terça-feira, tudo sobre esse super clássico aqui, Brasil e Argentina. Vão se enfrentar às 3 horas da tarde, com transmissão aqui da TV Anhanguera, hein? A gente ainda fala sobre Campeonato Brasileiro da Série B, né? Faltam só 7 rodadas para terminar tudo. Os times goianos estão na disputa. E, inclusive, o Atlético joga contra o Brasil de Pelotas, querendo se reerguer no campeonato e com um técnico novo. Notícias do Brasil e do mundo esportivo é comigo aqui no Globo Esporte. 12h35, hein? Pois é, Globo Esporte coladinho com o Jornal Anhanguera daqui a pouquinho, tá? E nos últimos tempos, tem se ouvido muito falar em intolerâncias alimentares, ao glúten, à lactose. E a gente vai ver agora a história da Andréia. Ela sofreu anos sem saber que o grande vilão da vida dela era o glúten. E só com uma mudança radical na alimentação, na rotina e até na casa dela, é que ela conseguiu ter uma vida normal.
Padaria nunca foi a praia da Andréia. Era comer qualquer coisa e passar mal. O glúten provocava um tsunami, literalmente, na minha vida. Me virava do avesso. Dor de cabeça, náuseas, constipação. Depois de 30 anos de sofrimento, a costureira descobriu qual era o problema. Uma doença autoimune que tem o glúten como gatilho para os sintomas. O diagnóstico é difícil, o tratamento mais ainda. Não depende de nenhum remédio, mas alterações na alimentação. Quando eu descobri, primeiro eu não sabia o que era glúten. Você é obrigado a fazer toda a sua comida, né? Hoje eu faço tudo que eu como, para onde eu vou eu tenho que levar marmita. Andréia também riscou todos os restaurantes da sua lista, por conta do risco de contaminação cruzada. É que quem tem intolerância ao glúten não pode sequer comer algo num lugar onde tenha sido preparado, por exemplo, pão, macarrão, pizza. Motor de batedeira, de liquidificador, por exemplo, a farinha entra dentro. E aí quando você liga a ventoinha dele, solta a farinha, porque não tem como você... A proteína gruda, ela é muito grudenta. Depois do diagnóstico, por conta da contaminação, a cozinha da Andréia teve que ser reformada. Aqui, tudo é novo, do revestimento da parede ao fogão. Até os eletrodomésticos antigos tiveram que ser doados. E para manter a saúde da Andréia, aqui nunca mais entrou nada que tenha glúten. Um dos poucos lugares aqui em Goiânia que vendem alimentos sem glúten é essa padaria. O dono viu um nicho de mercado e uma satisfação pessoal ao oferecer esse tipo de produto. A gente vê uma pessoa que passa anos sem comer alguma coisa, crianças, adultos, e hoje, olha, chegar aqui, ver um produto, poder comer brigadeiro, pães, bolos, tortas, é realmente gratificante. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. Nas pessoas que são intolerantes, ela causa uma inflamação no intestino e o órgão não consegue absorver nutrientes para o funcionamento do organismo. Andréia ficou com sequelas, como reumatismo, disfunção na tireoide. Ela também não pode ter filhos. Hoje ela faz tudo o que come e teve que reaprender a viver, mas sem passar vontade. E para terminar essa reportagem, donuts que a Andréia fez sem glúten, bonitinho desse jeito. Tem jeito, Andréia? Tem. E fica bom? Me fala você. É bom. A maioria das pessoas acham que comida sem glúten é ruim, né? Que é difícil. Viver sem glúten não é. Foi preciso muita mudança, né? Intervalo e na volta nós vamos mostrar, na verdade, foi enterrado hoje pela manhã pai e filho executados a tiro ontem aqui em Itumbiara. É no instante só, agora 12h e 17 minutinhos. Jornal Anhanguera de volta, agora 12h e 20 minutinhos. E foi sepultado no final da manhã o corpo de pai e filho mortos a tiros na manhã de ontem aqui em Itumbiara. Os corpos de pai e filho foram velados na mesma sala. Uma tristeza para a família que prefere não falar sobre o caso. Oromar Marcelo Ramos, de 43 anos, e o filho dele, Lucas Marcelo de Oliveira Ramos, de 17 anos, foram assassinados dentro de casa em Itumbiara. A esposa de Oromar também foi baleada e não corre risco de morte. Testemunhas disseram para a polícia que 2 homens pularam o muro e fizeram os disparos. As vítimas são pai e irmão de Luan Henrique de Oliveira, que morreu há menos de um mês enquanto trabalhava como servente nessa obra. Ele não usava equipamentos de segurança e levou um choque ao encostar no fio de alta tensão. A rede de energia estava a apenas 80 centímetros de distância da obra. Para a polícia, o duplo homicídio pode ter ligação com o caso por causa de um possível processo trabalhista. A principal linha de investigação é de execução. As vítimas tiveram há pouco tempo um parente, um filho e o irmão de uma das vítimas ali morto no acidente de trabalho. Isso pode estar relacionado com os fatos de hoje. A notícia de um eventual processo trabalhista, enfim, e que pode-se daí ser a motivação do crime de hoje. O delegado já ouviu algumas pessoas e o que se sabe até agora é que os suspeitos usaram 2 armas.
A principal testemunha é a esposa de Oromar, que ainda não foi ouvida e se recupera dos ferimentos. Então ela está um pouco debilitada para prestar declarações, mas deve ser ouvida assim que possível o diálogo com ela. As vítimas foram sepultadas durante essa manhã no cemitério de Itumbiara, em meio a muita tristeza e lágrimas de amigos e familiares. Mais um crime aí que choca todo mundo, né? Pela forma da qual aconteceu, dói muito, com certeza, principalmente para a família, né? A polícia continua em busca aí dos suspeitos desse crime, mas até agora ninguém foi preso. A gente não conseguiu contato com os responsáveis pela obra, onde aconteceu o acidente de trabalho com o filho de Oromar, isso no mês passado. A gente vai seguir acompanhando esse caso e eu tenho certeza que a polícia vai dar uma resposta muito rápida para a família também. Estamos de volta. Me antecipei um pouquinho, né? Estamos de volta com o segundo tempo do QVT e a gente te mostra mais um caso de desrespeito no trânsito. Tem motorista estacionando o carro em cima da Praça da República aqui em Itumbiara. Essas fotos foram enviadas por um telespectador que pediu para não ser identificado. Olha só o festival de infração. Tem carro e até motos paradas na porta da Catedral de Santa Rita de Cássia. O local deveria ser usado aí pelos pedestres, mas os veículos é que estão tomando conta. O flagrante foi feito no final de semana. E a gente segue aqui, olha só, gente. E agora a gente tem participação também de telespectador, mas antes, pelo WhatsApp agora. Mas antes, motorista, olha a consciência, parar em cima da calçada, em cima de um local onde é dedicado ao pedestre, não pode. Vamos contribuir, vamos fazer a parte aí e parar no local reservado a carro, deixar a área de pedestre limpa aí, para que o pedestre realmente tenha circulação e não tenha que correr risco de passar no meio da rua, né? Isso é uma infração grave e leva 5 pontos na carteira, tá certo? Agora a gente vai falar da participação do telespectador pelo WhatsApp, 984436666. A Fabiana, que mora no bairro Dionária Rocha, aqui em Itumbiara, mandou um vídeo pra gente que mostra uma sujeira, assim, muito grande, uma área que deveria ser uma praça. Mas a praça mesmo, não tem nada, tá? O local está sendo usado como depósito de lixo. Vamos ver. Aí, gente, não tem lógica, um tanto de lixo desse aqui, ó. Não tem lógica. Ou esse lixo aqui já tem mais de 5 meses. Nossa Senhora, isso é um descaso com a gente. A Prefeitura de Itumbiara informou que uma equipe da Secretaria de Ação Urbana vai até o local para fazer a retirada desse entulho. Sobre a conclusão da praça, a Secretaria de Obras não deu uma previsão de quando o local vai ficar pronto. Mesmo assim, a Prefeitura vai fazer um levantamento no orçamento para verificar se a obra poderá ser retomada. Tomara que os dois problemas mostrados aí, as duas reclamações da Fabiana, sejam resolvidos. Tanto a questão do lixo, do entulho, como também da praça, porque todo mundo, com certeza, lá do bairro, precisa dessa praça aí para ter um pouco mais de lazer, né? E tem mais a reclamação do telespectador aqui no Jornal Anhanguera. Um morador do Parque dos Buritis 1 disse o seguinte, vamos ver aqui no telão, olha só. Olha aqui na rua Benjamin Cotrim, no Parque dos Buritis 1, tem uma caçamba de caminhão na calçada. Está atrapalhando os pedestres que passam na rua. Olha que situação, gente. E essa telespectadora também mandou aí algumas fotos pra gente, como a gente está vendo. Olha só a situação da calçada. Está toda ocupada pela caçamba. O pedestre tem que passar pela rua. Reforçando, o endereço é rua Benjamin Cotrim, no bairro Parque dos Buritis. Prefeitura, vamos dar uma olhadinha lá, ver se quem colocou essa caçamba aí para a gente cobrar e fazer a retirada disso, né? Que falta de respeito aí com os pedestres. Mesma situação da praça. A Prefeitura de Itumbiara disse que fiscais do Departamento de Posturas vão até o local para notificar o responsável a fazer a retirada da caçamba. Se o equipamento não for retirado, claro que vai ter aí um problema que pode ser rebocado, né? Falta de consciência de quem colocou essa caçamba, né? Última pausa aqui no Jornal Anhanguera. Na volta vamos mostrar como fica o tempo para a região nessa terça-feira. No instante só. Jornal Anhanguera de volta, 12h28. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego para esta terça-feira. Vamos ver as oportunidades que estão abertas no Cine de Morrinhos.
açougueiro, auxiliar de açougueiro, analista fiscal, costureira, cozinheira, encarregado de equipe, engenheiro mecânico, funileiro de veículos, líder de moenda, mecânico de moenda, mecânico industrial, mecânico de motocicletas, mecânico de tratores, pintor de automóveis, soldador industrial e supervisor de loja. O Cine Morrinhos fica no VaptVupt. Se você se interessou por uma das vagas, mora em Morrinhos ou que não mora em Morrinhos, mas que se interessou, boa sorte, tá certo? E a semana começou com calor intenso na região, né? Pois é, será que os termômetros vão continuar nas alturas? Quem vai responder isso pra gente é o Mário Scandiuzzi, que volta ao vivo. Mário, tá muito quente aí fora? Tá muito quente, viu, Paulo? Agora 32 graus, sensação térmica de 36. Parece que tem um sol para cada um aqui de fora, viu? Muito calor mesmo, como você disse, mas pelo menos hoje tem previsão de chuva aí no fim da tarde e também durante a noite. Calor não só em Itumbiara, em Caldas Novas e também em Goiatuba, a temperatura está alta, os termômetros lá estão acima dos 30 graus. Só em Morrinhos, a última informação atualizada que a gente tinha era de 29 graus, mas nem por isso não está quente lá também, né? E a previsão aqui para todo o sul do estado, até o fim de semana, é essa, de temperaturas altas, podendo passar aí dos 35 graus e previsão de chuva no período da tarde e também durante a noite. Paulo. Certeza, já é bem característica do verão, que ainda não chegou, mas essa temperatura é bem característica do período da estação do verão, né? Ô Mário, já que a gente está falando de previsão do tempo, eu queria saber o seguinte, você gosta de horário de verão? Olha, o horário de verão, ele tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Mas eu gosto sim. Pois é porque o governo tinha anunciado que o horário de verão esse ano começaria mais tarde, né? Mas parece que ele recuou e o horário de verão já vai começar na sequência, não é isso mesmo? É isso, o governo parece estar até meio perdido aí quanto a essa medida aí do horário de verão de quando começar. Ele iria começar agora em outubro, por causa da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral pediu o adiamento do horário de verão, o que foi atendido. Aí o governo anunciou para o dia 4 de novembro, que é o primeiro domingo do mês de novembro, né? Aí o Ministério da Educação falou, opa, esse dia tem prova do Enem no Brasil inteiro, não é um dia bom. E, na verdade, o Enem são aplicados em 2 dias, né, as provas do Enem, aplicadas em 2 dias, dias 4 e 11, e pediu que o horário de verão iniciasse só no dia 18 de novembro. A princípio, o governo também aceitou essa sugestão do Ministério da Educação, mas ontem à noite recuou, disse que o decreto já havia sido publicado, não poderia mais voltar atrás, então agora está confirmado para o dia 4 de novembro o início do horário de verão. À meia-noite, relógios estão adiantados em 1 hora. Paulo. A gente vai aí com certeza trazer mais informações. Obrigado, uma boa tarde para você. Pois é, gente. E assim a gente chega ao fim. Eu e você temos um novo encontro amanhã. Agora eu te deixo com o Globo Esporte. Logo mais à noite tem mais informação do estado e da região no JA2. Você fica com imagens de Vicentinópolis. Boa tarde e até amanhã.